A todos, caros amigos da internet que nos acompanham pela TV Seja, que essa seja uma oportunidade bendita para todos nós e que possamos nessa noite ter as nossas esperanças renovadas, a nossa emoção suavizada. O tema que escolhemos para a nossa palestra nessa noite é o título de um dos livros do espírito Amélia Rodrigues, psicografado por Divaldo Franco. Este espírito já ditou a Divaldo cerca de 7 ou 8 livros, numa série de contos, em todos eles, que narram o que este espírito chama poeticamente de os ditos e os feitos do Senhor. A série de Amélia Rodrigues inicia-se com uma obra chamada Primícias do Rei, e o último livro psicografado chama-se Até o Fim dos Tempos. Nessa sequência, nós temos exatamente esse livro intitulado poeticamente Trigo de Deus. Qualquer leitor que abrir este livro em seu prefácio vai ver que Amélia Rodrigues utilizou este título para homenagear um dos grandes seguidores do cristianismo nascente, mas, como ela mesma diz, um seguidor muito pouco conhecido de nós, que foi Inácio de Antioquia. E esta expressão trigo de Deus está atribuída a este grande cristão que viveu até por volta do ano 100 ou 107, conforme alguns biógrafos da era cristã, e que, tendo sido capturado em Antioquia, foi levado a Roma e lá ele tinha a oportunidade de ser solto da prisão que lhe fora imputada, sob pena de ser cristão, a partir da intermediação dos seus amigos. Mas ele assim não o fez, preferindo, por exemplo, como Pedro preferiu o martírio, e teria, no momento da execução, ou melhor dizendo, quando estava sendo interrogado, e lhe foi apresentada a possibilidade de evadir-se, se ele ajudasse o cristianismo, se ele prometesse que seguiria os deuses romanos, que não liberaria mais escravos, nem soldados, nem os homens do povo, nem as mulheres simples para a mensagem de Jesus, e ele teria dito exatamente: sou trigo de Deus moído nos dentes das feras. Quem então pegar essa afirmativa ou esse nome no prefácio do livro Trigo de Deus, e, por exemplo, for à Wikipédia, vai verificar que há uma pequena biografia desta personagem da história, dizendo, segundo o que está registrado na Wikipédia, com os lances da história oficial, de que este personagem foi bispo da igreja de Antioquia entre os anos 68 a 70, e que conheceu, entre outros, vários dos grandes vultos do cristianismo nascente. Conviveu diretamente com Paulo, com Pedro, conheceu, entre outros, a Maria, e o resumo da vida de Inácio não passa de 10 linhas na Wikipédia. E vai exatamente finalizar com essa afirmativa de que, quando questionado sobre a sua opção de negar o cristianismo, ele teria dito: sou trigo de Deus moído entre os dentes das feras. Amélia Rodrigues, recontando essa passagem, evidentemente, vai lhe dar toda uma conotação poética e vai acrescentar ou traduzir isso para exatamente atender à nossa sensibilidade espiritual. E diz, que a frase teria sido: sou trigo de Deus e desejo ser triturados, e os dentes das feras devem moer-me para que possa ser oferecido como pão limpo ao Cristo. Essa é uma sentença muito profunda e, de fato, muito reconstruída, nós poderíamos dizer, poeticamente, para nos dar a ideia da profundidade desta alma, ou a ideia da evolução espiritual deste espírito a quem nos referimos. Todos nós que acompanhamos a série de romances históricos de Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo e Paulo Estevão, que narram essa fase inicial do cristianismo, há um desdobramento ainda com o livro Renúncia, mas a fase inicial está centrada nesses
4 livros, nos revela quantos cristãos foram mortos por imposição do governo romano, seja na sede em Roma, tenha sido nas várias instâncias, nas várias cidades do Império. E morrer no Coliseu para os romanos não era apenas uma honra, era de fato uma entrega muito profunda dos cristãos, porque todos nós que vimos os filmes como Espartacus, como Gladiador, como essas séries mais recentes que têm passado nas televisões fechadas, nos canais por assinatura, a reconstrução do Coliseu, nós observamos que arquitetonicamente aquele espaço que havia sido construído para a exaltação das artes cênicas em Roma e que foi transformado em prisão, em calabouço, para que os cristãos lá fossem mantidos e o grande espetáculo depois fosse o deles serem comidos pelas feras, nós vemos que no próprio cinema já nos mostra que a reconstrução tornou aquele espaço inicialmente teatral num verdadeiro local ou cena dos horrores, porque era completamente claustrofóbico. Então alguém que tivesse medo de ficar enclausurado já ia morrer antes mesmo de chegar às feras, porque eram canais, espécies de canaletas, salas escuras, sem nenhuma ventilação, sem nenhum sistema sanitário que permitisse aos cristãos que ali aguardavam o julgamento e, consequentemente, a morte pelas feras, a mínima dignidade. Quem leu, por exemplo, a obra há 2000 anos, vê a descrição que o Espírito Emmanuel faz, narrando pelos olhos de Lívia, que era a então esposa do senador Públio Lentulus, as condições que ali estavam os cristãos. E nós vamos encontrar nesta obra e nas sequências, nas obras de Emmanuel e nas várias narrativas sobre o cristianismo primitivo, que ali estavam cristãos destemidos. Havia, é certo, aqueles que temiam, os que não estavam preparados, os que, ao entrar naquele espaço fechado, já sentiam o sufocamento, não conseguiam esperar a morte lá fora, aqueles que lá ficavam e morriam de fome, de sede, das várias pestes que ali estavam, mas lá estavam os cristãos resolutos, aqueles que confiavam na mensagem de Jesus, aqueles que ali permaneciam orando, cantando, permaneciam dias e noites em turnos, trocando as orações pelos cânticos para insuflar a coragem em todos os que ali estavam. E a narrativa de Emmanuel vai exatamente nos dar a dimensão espiritual do trabalho que era feito para infundir e estimular a coragem naqueles que ali estavam. E havia certamente os grandes espíritos, como Inácio de Antioquia, que adentrou-se a esse lugar, a esse calabouço, aguardou o julgamento e optou, então, exatamente pela pena máxima, que era a pena de ser comido pelas feras que eram estimuladas exatamente para esse momento de saciarem a sua fome e os seus instintos com as carnes dos que ali estão. Essa narrativa, nós encontramos parte dela naquilo que podemos chamar as fontes comuns, né? Está no Wikipédia, está em várias outras fontes de referência. Os próprios historiadores, e a história, melhor dizendo, como ciência, há muito tempo vem trabalhando com outra perspectiva, que é olhar para além das fontes oficiais. Há entre os historiadores, e Zé Otávio, se estiver aqui, pode inclusive me corrigir, talvez o grande lance tenha sido a chamada História dos Análises, que abriu os historiadores para incorporarem ao seu trabalho a chamada microhistória e a história oral, o que significa dizer olhar para um fato histórico não apenas pelos documentos oficiais, mas a partir das narrativas das pessoas simples, dos homens, das mulheres, dos trabalhadores, das outras fontes, que não apenas os documentos oficiais, a arte, a oralidade, a memória do povo e, mais recentemente, toda essa sorte de fontes novas que condensam a história e que aguardam para nós. Ora, se os historiadores e se a história
como as demais ciências que nós temos na Terra, ainda tem essa perspectiva materialista, mas a história nos dá essa lição e diz que existem histórias sobre qualquer fato histórico, que é preciso ouvir as fontes, todos os envolvidos, os diversos pontos de vista em que eles se colocam, o que não poderão dizer os historiadores quando trouxerem para esta perspectiva a história espiritual. Aí sim, nós teremos uma grande virada paradigmática naquilo que é contar e analisar os feitos humanos. E a doutrina espírita tem, através de vários romances, nos permitido exatamente olhar a história de um outro ponto de vista, que é o ponto de vista espiritual. Por isso, o espírito Amélia Rodrigues traz nas suas obras, em vários pontos, personagens que não estão em um Novo Testamento. E a Amélia vai afirmar, na introdução de um de seus livros, que há uma tradição no mundo espiritual próximo à Terra de os espíritos se sentarem para contar uns aos outros os ditos e os feitos do Senhor que foram por eles testemunhados. Sempre que eu leio isso, eu tenho uma vontade imensa de ser historiadora do plano espiritual. Só para ouvir essa fonte, né? Só para ouvir Amélia Rodrigues, ouvir aqueles homens e mulheres que não entraram no Novo Testamento, contarem as histórias que eles presenciaram de Jesus. Né? Quem eram aquelas criaturas anônimas que estavam na rua e viram os cortejos passarem, que seguiram a Jesus? Quando nós lemos o Novo Testamento, diz uma multidão cercava o Mestre. Ora, nós daríamos muita coisa para ouvir alguém dessa multidão que não entrou no Novo Testamento, que é exatamente um anônimo, que é exatamente alguém da micro-história para contar a história. E há, né, a macro-história espiritual. É exatamente o que ocorre com esse personagem, Inácio de Antioquia, que tem 10 linhas sobre a sua biografia escrita na Wikipédia e tem neste livro 525 páginas de sua biografia, entremeada a biografia de João, o Evangelista, narrada pelo espírito Teofóros, pela psicografia de Geraldo Lemos Neto. Confesso aos amigos que quando eu fui atrás na Wikipédia da biografia de Inácio de Antioquia para confrontar alguns dados, deu vontade de rir, porque lá tem 10 linhas e eu estou com 525, né, há uns 45 dias mais ou menos, lendo e juntando os fatos. E aí a grandeza, né, da mensagem que está no mundo espiritual e que, como historiadores, ainda não temos acesso e que vão nos chegando, às vezes a conta-gotas, para que nós entendamos essa história que se mistura do plano físico com a do plano espiritual para trazer à Terra a mensagem de Jesus. Nós vamos encontrar, então, nesta obra, do Espírito Teofóros, a narrativa sobre esse espírito grandioso, que de fato, como diz Amélia Rodrigues, passou despercebido por nós, pela história do cristianismo, é um espírito pouco lembrado em nossos dias. E um espírito que já tem toda uma sensibilidade para o trabalho com Jesus e escolheu uma trajetória que é comum aos grandes espíritos que vêm trabalhar com Jesus. É uma trajetória em que eles poderiam escolher, talvez, uma situação de maior conforto, mas escolhem quase sempre a dificuldade. Esse é um traço para nós analisarmos a vida dos seguidores de Jesus. Nós poderíamos citar aqui alguns aleatoriamente. Se nós olharmos, por exemplo, para a biografia de Paulo, quando ele deixa de ser Saulo, ele escolhe exatamente a dificuldade. Ou a escolha que ele faz por Jesus, nesse mundo materialista e na época em que ele viveu, o levou a viver aquilo que aos olhos do materialismo é a dificuldade. Mas aos olhos de quem aceita a mensagem de Jesus, é natural desse aceito, do aceito a esse momento. Se nós olharmos a biografia de Francisco de Assis, nós vamos verificar a mesma coisa. Se nós avançarmos muitos séculos na história e olharmos para os nossos contemporâneos, nós vamos ver Maria Teresa, Chico Xavier, Irmã Dulce, até o nosso quase conterrâneo Dom Helder Câmara, que embora tenha vivido na arquidiocese do Recife, escolheu viver e defender a causa dos mais simples. É
extremamente comum que quem convive, aliás, quem aceita viver com Jesus passe para os olhos da materialidade pelas dificuldades. Com Inácio não foi diferente. O espírito Teofórios, o seu biógrafo, vai nos revelar que a sua infância já tem lances muito significativos, porque não é fácil para nenhum espírito, nem mesmo os mais evoluídos, quando reencarnam, serem órfãos. Inácio foi órfão de pai muito cedo e, na sequência, também ainda muito criança, na primeira fase da infância, torna-se órfão de mãe e vai ser criado por Ruth. E aí nós temos um espírito amigo de Jesus, um anônimo espírito que, de tradição, de família judeia, vai aceitar esse menino, Inácio, que era filho de uma das servas da casa de seu irmão. Quando essa serva desencarna, ela assume para si, que não tinha filhos, os cuidados do menino e a educação. Então ele vai crescer e vai ser educado junto a essa personagem muito amorosa e que vai lhe ensinar tudo o que ela sabia a respeito das letras, vai ensiná-lo também as tradições judaicas, mas tradições já relidas, porque Ruth também vai aceitar a mensagem de Jesus. E o biógrafo Teofórios vai nos dizer que Ruth teve grande proximidade com João, o evangelista. Então Inácio cresce, né, em contato com esse seguidor direto de Jesus, esse discípulo, e a diferença entre eles de anos não é uma diferença muito grande. Lendo a obra, eu calculei em aproximadamente uns 20 a 25 anos de diferença. E é muito significativo que João, que era entre os discípulos, um jovem que seguiu a Jesus, vai acolher ainda na primeira fase da sua juventude esse menino, a quem ao longo da vida ele vai acompanhar, ora mais próximo, ora mais distante, como se fosse um filho do coração. E vai tornar-se, de fato, um filho do coração. Quer avisar agora ou depois? Depois? Então vamos. Eu pensei que era algum carro estacionado ali no plano desse. Então João vai acompanhar esse menino exatamente como um filho do coração, de quem ele vai cuidar a vida inteira. E é interessante observar o quanto a vida traz de volta aquilo que nela depositamos. E com João não é diferente, porque ele vai assumir um papel que é de filho em relação a Maria, cercando-a de cuidados até o seu desencarne, e na sequência esse menino, de quem ele cuidou alguns anos mais perto, outros anos mais distanciados pela sua atividade, vai tornar-se a mão caridosa que o ampara na velhice. Então João, de filho, ele passa a ser pai, e Inácio vai apoiá-lo no final da sua vida, sendo aquele que foi o seu cuidador, foi aquele que muito aprendeu com a mensagem de João e vai seguir as suas orientações e dar sequência a todo o trabalho de divulgação do Evangelho naquela área do Mediterrâneo que envolve as proximidades entre o Oriente Médio, o norte da África e o sul da Europa. Então é um personagem que vai ter a sua experiência de vida retratada também por dois lances que são muito importantes. Um lance deles é que, segundo esse biógrafo, Inácio teria sido uma daquelas crianças de quem Jesus teria tomado pela mão e colocado no colo naquele episódio em que disse: deixai vir a mim as criancinhas. Inácio teria sido uma daquelas crianças, porque não havia apenas uma ali, havia algumas crianças. E é natural que existissem algumas crianças naquele instante e não uma criança, porque os adultos, os pais, as mães que iam à procura de Jesus certamente levavam os seus filhos. Essa estrutura de babá para tomar conta do menino não era uma estrutura da antiguidade, é uma estrutura da modernidade, talvez da pós-modernidade. Então as crianças iam, né, atrás dos pais, das mães, e nós vamos encontrar essa referência, assim como vamos encontrar no livro Memórias
seja, menos do que 20 anos, menos do que 25 anos. O fato é que ele viu Jesus quando criança. Isso o marcou profundamente a ponto de ele dedicar grande parte da sua vida a testemunhar a vinda de Jesus, o corpo físico de Jesus, ajudando a propagar a ideia de que, de fato, o Messias havia tomado um corpo físico e havia sofrido na terra todo o processo de crucificação, de martírio, e que a vinda de Jesus não era uma invenção. Essa foi, talvez, a grande tarefa de divulgação de Inácio, porque ele era uma testemunha ocular da passagem de Jesus. E ele vai, então, além dessa fase, aliás, além desse episódio na sua vida que o marcou profundamente, vai aprender com João um trato muito especial no que dizia respeito às crianças. E há um dos casos aqui no livro que muito me chamou a atenção, de um personagem por nome de Marco Antônio, filho do grande literato romano, Plínio o Moço, em que o biógrafo diz que esta criança, quando viu Inácio pela primeira vez, desceu correndo da liteira onde estava com a mãe e o pai e partiu em direção dele para abraçá-lo quando ele distribuía pão e água aos idosos na praça de Éfeso. Então o biógrafo vai dizer que Inácio tinha em sua vibração um magnetismo muito especial para as crianças, mesmo aquelas que não haviam convivido com ele diretamente, como é o caso desse personagem que aparece em alguns poucos lances do livro. É possível que esse espírito já tenha conhecido Inácio num outro momento e estava ali reencontrando talvez um grande mentor espiritual que estava reencarnado, Inácio a essa altura já um idoso. O que nos interessa então destacar dessa biografia que tem muitos lances e, como dissemos, está nesta obra 525 páginas, é exatamente o significado para nós da expressão sou o trigo de Deus e desejo ser triturados. Os dentes das feras devem moer-me para que possa ser oferecido como pão limpo ao Cristo. Nós estamos diante de uma sentença de profundidade. Nós estamos diante de uma sentença que revela a maturidade de um espírito. Porque ele não estava aqui apresentando uma declaração de que, por exemplo, iria para uma festa. É a declaração de quem ia para a sentença de morte. E mais do que isso, desejava essa sentença de morte como uma grande honra para a sua vida, sem que isso fosse expressão de orgulho, de vaidade ou de egoísmo. Muitos cristãos daquela época do cristianismo nascente, os 300 primeiros anos que foram gloriosos, desejavam essa morte pelo Holocausto. E esse período, ainda hoje, comove a muitos de nós. Mas não era um desejo que fosse superficial. Até porque, se fosse um desejo superficial, só de entrar naqueles calabouços do Coliseu, a pessoa já desistiria. Porque suportar aquele calabouço fétido, sem iluminação, sem ar, já não era uma prova para qualquer um. E quando saísse do calabouço, as feras o esperavam no pátio do Coliseu. Então era, de fato, para quem estava preparado. E para enfrentar as feras, só havia duas alternativas. Ou a pessoa desencarnava pelo desespero, pelo medo, e aí certamente, ante aquela cena de horror, ia desmaiar, ou de fato enfrentava com tranquilidade. Aí hoje de tarde, ainda no começo da noite, eu dei uma procurada na internet de alguma tela que retratasse o desencarne de Inácio de Antioquia. E confesso que encontrei algumas e não trouxe para vocês, porque eu achei todas muito feias, com o perdão dos pintores que pintaram. Porque faltou a eles, na minha opinião, a leveza do rosto de quem se entrega depois de dizer uma frase dessa. Quem disse uma frase dessa não vai ou não foi para o Coliseu com o rosto de temor. Foi tranquilo, porque já estava entregue. É o mesmo caso de Pedro, quando foi ser crucificado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Quando nós olhamos a tela do grande pintor italiano Caravaggio, que pintou a crucificação de
traços em Pedro de um homem que tinha algum medo. Porque provavelmente o pintor italiano o pintou com a sua representação de medo, ou a representação de medo que havia em sua época. Mas Pedro deveria estar absolutamente tranquilo. E pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele disse que não era digno de morrer da mesma forma que Jesus morreu. Ou seja, ser crucificado de cabeça para cima. E sereno, tranquilo. O Inácio, a mesma coisa. Mas o que significa ser trigo? O trigo é a grande semente simbólica, emblemática, que está nos evangelhos em várias circunstâncias, inclusive na parábola do joio e do trigo. O trigo é a semente internacional da comida universal segundo Oscar. Bom, foi ele que disse, não foi eu que estou dizendo. Oscar disse que nós temos uma grande dificuldade de fazer dieta, porque todos nós gostamos de pão, porque pão é milenar na história. E é. Na época de Jesus, o pão já era uma comida que estava na dieta, no cardápio. É tanto que na última ceia, o que tem para jantar, segundo a narrativa evangélica, ao pé da letra, é pão e vinho. Mas eu tenho uma interpretação textual sobre o cardápio da última ceia. Eu vou dizer aqui só para vocês, para voltar para o tema da palestra. Meu cardápio da Santa Ceia é arroz de leite com carne de sol moída. Você não precisa nem mastigar. Não teve suco, foi água de coco. A sobremesa foi queijo de coalho assado com mel de engenho. E para arrematar, um café de ceiça. Aí Jesus queria que todo mundo ficasse acordado. Aí é difícil, né? Mas voltando. Então, inclusive na Santa Ceia está lá marcado que havia pão. Então, o trigo é essa semente simbólica deste alimento universal e milenar. Mas o trigo, para se tornar pão, ele precisa ser triturado. Ele precisa ser moído. A semente do trigo não serve para alimentar, a menos que ele seja triturado e transformado em farinha. E aí vejamos que Inácio traz exatamente esse símbolo do trigo que é triturado. E se fosse triturado, nós poderíamos dizer, ao pé da letra, que seria até muito bom. Mas é um trigo que vai ser moído nos dentes das feras, para ser entregue como pão limpo ao Cristo. Para o contexto dos 300 primeiros anos do cristianismo, e no caso de Inácio, dos 100 primeiros anos do cristianismo, essa expressão ela é perfeita, porque é o desejo da morte honrosa por Jesus e por um espírito que estava preparado para entregar seu corpo à dor lancinante das feras, das mordidas, das patadas das feras. A patada de um leão, de um leopardo, estava entregue e sereno. Agora, atualizando para os nossos dias, nós nos lembramos, aliás, da assertiva de Divaldo Franco, que diz que quando lia as histórias do cristianismo primitivo, ele desejava enormemente o holocausto. E esperava e pedia aos espíritos que reservassem para ele uma morte tão gloriosa quanto a dos primeiros cristãos. Até que um dia, os espíritos amigos, e Joana de Ângeles mais diretamente, perguntaram se ele teria coragem de enfrentar a morte como os cristãos enfrentaram. E aí isso era uma pergunta de profundidade, não era uma pergunta retórica. E quando Divaldo entrou em silêncio, meditando sobre a sua resistência, ou a sua entrega, melhor dizendo, a uma morte de holocausto, Joana de Ângeles disse: o grande holocausto hoje é invisível. As traves da crucificação são invisíveis aos olhos. Nós poderíamos aqui até usar a sentença do autor de O Pequeno Príncipe, quando disse que o essencial é invisível aos olhos. E se nós trouxermos a frase de Inácio para os nossos dias, e essa instrução que foi dada a Divaldo, nós vamos constatar com muita facilidade que o Coliseu, ou os coliseus atuais dos cristãos, são imateriais, são invisíveis. E nós temos muitos coliseus que nos querem, que são as nossas emoções, as nossas atitudes. E muita gente está em pleno coliseu, metaforicamente falando, simbolicamente falando,
as feras, entre aspas, que são os desafios existenciais, e está repetindo o mesmo gesto daqueles que eram cristãos superficiais da época de Inácio, querendo sair, como quiseram sair do calabouço. No nosso caso, querendo nos evadir das situações que nos tiram. Nós estamos, por vezes, envolvidos, naqueles dentes que nos trituram, por exemplo, do ciúme, da cobiça, da inveja, da maledicência. São os dentes das feras modernas. E às vezes é o nosso holocausto, é o nosso coliseu, é a nossa oportunidade de ser trigo. Porque se nós pensarmos na profundidade, nós vamos começar a ver que grande de fato é ser trigo de Deus. E como é que nós vamos ser triturados? Às vezes é suportando, por exemplo, aquela situação que envolve o ciúme, sem torná-la um escândalo. O que não significa dizer se omitir, mas não torná-la um escândalo. Enfrentar a maledicência, oferecendo, por exemplo, o trigo limpo, a massa limpa da vida correta, ainda que soframos enormemente. Há muitas outras circunstâncias em que nós estamos nos dentes das feras, dos sofrimentos vários que a vida nos permite enfrentar. E enfrentar com resiliência. Enfrentar acolhendo. Enfrentar deixando-se ser moído para ter a honra de ser trigo de Deus, de ser transformado em massa. E essa é a noção essencial, é ser transformado. Porque não existe aceitar Jesus em passe de mágica. Na última palestra, inclusive, falamos sobre isso, sobre o que significa aceitar Jesus. Aceitar Jesus não é uma questão superficial. E nós vemos muitas vezes, nas visitas que nós fazemos à oncologia, no Hospital da FAP, nossos amigos evangélicos dizerem para os doentes, ou perguntar para o acompanhante, melhor dizendo, ele já aceitou Jesus? E às vezes, quando eu tenho uma oportunidade, eu digo, ele já aceitou faz tempo. Porque não é uma questão de aceitar ali as portas da morte. Importante é o arrependimento. No Livro dos Espíritos, há todo um estudo a partir das questões 990 em diante sobre a importância do arrependimento, inclusive às portas do desencarne. Kardec vai questionar sobre isso, os espíritos vão enfatizar a importância do arrependimento. Mas aceitar Jesus às portas da morte, ou em vida, ou no mundo espiritual, implica transformação. Implica sair do estágio de semente, que é extremamente interessante se nós pensarmos a simbologia da semente, que contém em germe todo o potencial da planta, para ser triturado e oferecer o produto que ali serve, inclusive para, simbolicamente, alimentar os demais. Se nós trouxermos essa simbologia para as nossas vidas e nos transformarmos nos dentes das feras das nossas dificuldades, nós ainda teremos a honra de servir de alimento aos outros, ou seja, servir de exemplo aos outros. Por isso, em Vida Feliz, o Joana de Ângeles vai dizer, mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Porque à medida que nós nos transformamos, o nosso exemplo é capaz de inspirar outras pessoas. Por isso também, quando nós não nos transformamos ainda, os nossos atos equivocados também inspiram outras pessoas, mesmo que nós não saibamos. O ideal é que as nossas ações corretas, a nossa transformação, possam inspirar muitas outras pessoas. E esse processo de transformação não é fácil. Ele exige realmente triturar, moer. Inicialmente, um tipo de ação, que quebra a semente, quebra os grãos, mas ainda não esfarela. Depois é preciso uma outra ação que quebre aqueles pedaços menores em pedaços menores ainda. Até que no moinho, depois passado na peneira, fique a farinha fina. E o ideal, a farinha de primeira linha. Aquela que é recomendada para a melhor
pessimismo e dizer, ah, mas era ele, espírito superior, eu não, sou muito ruim, muito incapaz. Né? A carne é fraca. Não, é exatamente para nós olharmos para esses espíritos que poderiam ter tido um outro percurso evolutivo, sem sofrer na Terra, que sofreram, mas que vieram pela mensagem de Jesus e para nos estimular a prosseguir. É a mesma coisa, por exemplo, quando nós olhamos para a biografia do Dr. Bezerra de Menezes, um espírito em cuja última reencarnação já estava na sintonia com Jesus. Aí vem para a Terra, sofre todo o processo de estar no corpo físico, nascer como um bebê, aprender a mamar, a falar, a andar, ir para a escola. Quantos anos? E depois, lúcido, vai enfrentar toda uma sorte de dificuldades para testemunhar a mensagem de Jesus. Um espírito como Chico Xavier, que vai enfrentar a orfandade, vai enfrentar uma madrinha esquizofrênica. Todo mundo que não leu a biografia, mas viu no filme uma madrinha esquizofrênica. Vai enfrentar muitos irmãos numa circunstância em que as crianças não eram exatamente maternadas, cuidadas. Elas cresciam porque eram tantos que os adultos tinham que cuidar que elas cresciam ali. E ele vai viver toda a sorte de dificuldades, convivendo ali, como diria Francisco de Assis, com a irmã pobreza, diretamente, para que a mensagem de Jesus chegasse através dessa massa a nós. Por isso nós vamos encontrar no Evangelho também o símbolo do fermento que leveda a massa, ou seja, aquele que é capaz de transformar, aquele que é capaz de fazer a massa crescer. E se nós olharmos para a vida de Chico Xavier, que fermento de extraordinária qualidade. Porque quantos milhões não conhecem a mensagem do Espiritismo hoje porque leu alguma obra de Chico Xavier? E alguns milhares que se tornaram espíritas, que somos nós. Então, olhando para essas biografias, não é para que nós nos achemos pequenos, para que nós nos achemos menores. É exatamente para nós nos inspirarmos. Porque a lei divina não vai nos mandar dentes de feras que nós não possamos capturar. Porque a lei divina é absolutamente pedagógica. Mais do que isso, ela é terapêutica, é preventiva. Mas é para nos dar exatamente essa inspiração de quem nós podemos ser. Inclusive, na última palestra, já pensando nesse tema de hoje, eu até fiz a comparação para o nosso mundo, talvez nós tenhamos a ideia de querer ser massa de modelar nas mãos de Jesus. Inácio de Antioquia, nas suas referências, desejava ser trigo de Deus. Nós desejamos ser a massa de modelar, aquele que é capaz de se adaptar às situações e voltar ao seu eixo natural, à sua composição, à sua constituição, sem perder as suas características essenciais. É o que hoje se chama pelo nome de resiliência, apontado como a nova virtude dos cristãos. Ser resiliente. Nós estamos nesse mundo para viver os desafios desse mundo, mas não podemos perder a nossa essência de filhos de Deus. E nesse sentido, há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada O Homem Nu, que nos fala exatamente dos desafios de estar reencarnado na Terra e nos mantermos com a nossa filiação espiritual, ou vivendo essa dupla realidade, que é exatamente a de olhar a história não apenas pelas fontes oficiais, mas com o olhar da espiritualidade. Aplicando a nossa vida, é olhar para a nossa vida não apenas pelos olhos da sequenciação dos fatos, mas do encadeamento à nossa evolução. O que tal situação me faz aprender do ponto de vista espiritual? Como a situação que aparece para mim como os dentes de fera, das várias situações difíceis, me faz atar o passado ao presente e, mais ainda do que isso, me permite no presente reconstruir o futuro. Porque quando nós pensamos que essa relação, que é tripartite, na verdade ela é una, e nós vivemos no presente numa conexão com o passado, na medida em que nós podemos suportar a sua revelação e ao mesmo tempo já articulamos o futuro, nós
a entender que de fato Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Porque o passado está lá, vivo, e só vem para nós na medida em que nós podemos suportar. Por isso, muita gente, com pouco juízo, e que vai atrás de regressão de memória, acaba se perturbando profundamente. Porque a lei divina deu-nos o esquecimento do passado, está lá. Na medida em que nós aguentamos nos encontrar conosco mesmo, a lei divina vai liberando. No mais, é importante fixar no presente e olhar para o futuro. Reconstruir esse presente o tempo inteiro. Porque quando nós refazemos o presente, automaticamente, essas duas outras pontas, elas se atam. E elas se fortalecem e se modificam. Isso é profundamente bonito e é profundamente inteligente. Somente as leis divinas para nos permitirem trabalhar ao mesmo tempo no presente, no passado e no futuro, articulando tudo isso. Por isso, essa biografia de Inácio, dos vários lances que nós poderíamos destacar, escolhemos exatamente esse, para apresentar e reapresentar a ideia de ser trigo de Deus. E os dentes das feras devem triturar para ser entregue como pão limpo ao Senhor. Nós desejamos exatamente essa circunstância em que nós possamos aparecer a Jesus, ou nos apresentar a Ele, ou nos colocarmos a Ele sem tanta reserva, sem tantas capas, sem tantas desculpas. Agora, para isso, o enfrentamento é conosco. É esse processo de transformação nos dentes, das feras, das nossas dificuldades. Com um detalhe, essas dificuldades, as centrais das nossas existências, as centrais de um grupo social, de uma nação, são planejadas em seus mínimos detalhes. Elas não nos chegam por acaso. Há muita gente boa que fica esperando o momento de buscar uma contradição nas leis divinas. Nós poderíamos usar a expressão nordestina, pode esperar sentado, porque não vai aparecer. Não há contradição nessas leis divinas. Nós precisamos começar a olhar com os olhos de uma outra história. Como essa dificuldade me permite sair melhor, me permite sair daqui uma massa trabalhada, me permite me apresentar para mim mesmo como uma massa transformada. Porque é possível que nesse processo, por exemplo, até aqueles que são mais próximos, os familiares mais próximos, os nossos companheiros, mesmo esposas, pais, mães, filhos, os esposos, não acreditem no nosso processo de transformação. E nós estamos tão acostumados a um processo de negação das nossas qualidades espirituais que nós não acreditamos em nós mesmos. O que é um processo de retroalimentação. Nós ficamos alimentando a nossa incapacidade de modificar. Quando a condição de modificar, ela é intrínseca à nossa condição de filhos de Deus, que é a capacidade de recomeçar. Por isso, a resiliência é para nós uma virtude tão importante. E por isso, quando nós vamos usando a expressão comum, aceitando Jesus, nós vamos entendendo que aceitar Jesus não é uma experiência exterior, é uma experiência interior que nos prepara para dizer, sou trigo de Deus, ou sou massa de modelar nas mãos de Jesus. E aí, suportar com tranquilidade. Quem é massa de modelar nas mãos de Jesus, ou quem é trigo de Deus, não vai enfrentar as dificuldades com resistência do ponto de vista das emoções. É bem verdade que há situações que nos fazem chorar, evidentemente. Mas o sentimento da confiança nos permite olhar mais adiante e nos permite entender a hora como trituração, como processo, como modificação. E olhos postos sempre no resultado, no produto, na farinha que vai resultar de primeira qualidade, haverá distinção. E ainda mais, se não for nessa existência,
vai continuar na próxima. É possível que nessa nós comecemos a quebrar a casca que guarda a semente. Uma casca ainda parecida com uma crosta, muito dura, impenetrável em outros momentos. Mas é preciso começar a romper a casca dura da nossa resistência à mensagem de Jesus, para que a semente testemunhe o que de fato ela é. A semente de uma nova pessoa, de um espírito que se reconstrói com as experiências da vida. E essa casca grossa da resistência, do ódio, do ciúme, da maledicência, das várias imperfeições, aqui poderíamos enumerar diversas delas, precisa começar a ser quebrada para que a semente saia e o processo de trituração se inicie. O importante é exatamente o início do processo. Há uma frase que circula pela internet atribuída a Chico Xavier, que ninguém pode fazer um começo diferente, mas pode fazer um novo fim. É exatamente essa ideia de quebrarmos a casca para que a semente possa sair, ser extraída. E o que é interessante nesse processo de extração da semente e de trituração é porque esse processo tem que ser feito por cada um de nós, com o auxílio de Jesus. Então é conosco mesmo e na nossa relação com o Mestre. E aí no processo da trituração, para que possamos ser entregues como pão limpo ao Senhor. Então essa biografia de Inácio de Antioquia vai nos trazer exatamente a referência a um espírito cuja trajetória passa relativamente desconhecida de quem, da grande maioria de nós que não estuda, por exemplo, os grandes escritores da Igreja Católica, mas para a maioria dos que estudam o cristianismo nascente, essa é uma figura obscura, não conhecemos bem, mas que teve um papel muito importante por ser aquele espírito que vai numa trajetória de aproximação com João o Evangelista, assimilar uma série de características daqueles primeiros que seguiram a Jesus e se entregar ao holocausto, ao martírio, sem resistências, no desejo de servir a Jesus. A vida inteira expondo, atendendo a crianças, aos idosos, preparou-se para exemplificar para nós essa hora máxima do holocausto da vida. Todos nós temos os nossos holocaustos, as nossas dificuldades. Alguns mais, outros menos, em determinados momentos de nossa vida, mais evidentemente, outras horas mais silenciosamente. Há pessoas que passam por graves problemas emocionais em silêncio. A família não sabe, a pessoa não revela, depois é que vem à tona. E nas várias formas de enfrentamento, o importante é a lucidez. Primeiro, a ideia de que ninguém está sendo punido. Segundo, a ideia de que nada acontece por acaso. E terceiro, a certeza de que a nossa vida tem sido guiada pelo grande semeador da Boa Nova, que é Jesus. Nós somos a boa semente. E Jesus espera da boa semente a multiplicação. E essa multiplicação, ela não é para o mestre quantitativa, ela é qualitativa. E o que é qualitativo para alguém pode ser diferente da qualidade para um outro alguém. E essa diferença não é importante em termos de comparação de um para outro. Ela é importante para cada um de nós. Por isso, amigos, a mensagem de uma grande biografia como esta, que convidamos todos a ler, um livro de fácil leitura, um livro que vai apresentar para mim dois grandes personagens, Inácio e João, nos convida exatamente a renovar a esperança na mensagem de consolação de Jesus. E nessa hora, muito particularmente, gostaria, em nome de todos os jovens da SEJA, da nossa grande família, nos dirigir a Rafa e a Tia, dizendo que Bia, que voltou ao mundo espiritual nesta semana antes de nós, enfrentou
Quem acompanhou de perto sabe que ela levou até muito pouco o seu jeito muito leve de enfrentar a vida, mesmo quando para ela estava claro que aquilo era uma aprovação, enfrentou o martírio, transformando-se em trigo triturado para ser entregue ao Senhor como pão limpo. É um ciclo que se fecha para esse Espírito e um novo ciclo que se abre para ele e para a família. Fica então a nossa sugestão para que oremos por ela, pela sua recuperação no mundo espiritual, pelos seus amigos, mais especificamente pelos seus parentes mais próximos, que haverão agora de enfrentar a trituração da saudade, mas que é muito positiva quando nós sabemos acolhê-la como uma irmã, no sentido de Francisco de Assis. Acolhemos a irmã saudade, que haverá de nos ensinar a conviver com a alegria e com a felicidade de ter filhos e ter amigos que partem antes de nós para a espiritualidade. Muita paz a todos.